Obrigado, pastor Fabrício. Graça e paz, igreja. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês nesse fim de semana. Fiquei muito encorajado, feliz com o convite do Fabrício para passar esses dias aqui. E eu sou muito grato realmente pela oportunidade de poder estar com vocês, falando sobre as verdades do Evangelho e também poder receber um pouco de frutos aqui, ser abençoado pela vida de vocês. O Fabrício é um amigo aí que a gente está se conhecendo e desenvolvendo uma amizade, parceria, e é sempre bom ver como Deus tem trabalhado para além de nós mesmos e além da nossa realidade individual ou local. Então fico muito contente por Ele ter me chamado para testemunhar a obra do Senhor aqui. Isso é o que me estimula muito. Eu estou aqui acompanhado da minha família, minha esposa Luciana, minha filha Ana e a minha filha Isabel. Então, um privilégio estar aqui acompanhado delas, com vocês. Mas eu trago também o abraço da minha igreja, Igreja Batista Vila Branca, na cidade de Jacareí, ali na região do Vale do Paraíba, São Paulo. A referência maior agora é São José dos Campos, uma cidade mais conhecida ali da região. Então, Jacareí está ao lado de São José dos Campos. Se um dia você estiver passando por ali, boa, muito obrigado, meu irmão. Se você estiver passando por ali, vai ser um privilégio receber você para estar conosco, para adorar conosco lá na Igreja Batista Vila Branca. Então faça contato, caso você esteja por aquela região. Se tiver gente lá, você conheça, que está procurando uma igreja para adorar Jesus, a gente vai ter uma maior alegria em poder servir também, se você conhecer gente que está precisando de uma igreja naquela região. Quero, antes de entrar no meu tema aqui, orar mais uma vez com vocês. Deus bendito, obrigado pelo tempo juntos aqui, obrigado porque o Senhor, de maneira tão extraordinária, tem nos abençoado e falado conosco. Obrigado pela revelação do Senhor. Nesse momento nós queremos mais uma vez pedir a Tua graça e que na Tua bondade, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor se faça presente e se revele a nós. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nesse momento confirme aqueles que estão fortes na fé, aqueles que estão convictos com muita firmeza, que eles sejam lembrados da realidade e confirmados naquilo que eles têm de fundamento. Mas nós pedimos também que o Senhor possa trazer conforto aos abatidos, que eles possam ser revigorados e, tendo lembrança da revelação do Senhor, possam ser encorajados para permanecerem na longa corrida da fé. Nós pedimos também que o Senhor possa, na Tua graça, pela misericórdia do Senhor, a qual o Senhor será conhecido no último dia, com glória, que o Senhor possa dar vida aos corações que ainda não conhecem o Senhor e ainda não confessaram que creem em Deus e no Deus vivo, o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito. Tem misericórdia, Senhor, e no poder do Teu Espírito, fala em nosso meio nessa noite. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Fiquei muito encorajado de ouvir o pastor Daniel falando sobre essa realidade de que há um Deus, e isso é inegável. Mas a pergunta que eu quero começar a trabalhar com vocês, e é a pergunta que vai ser desenvolvida no Credo dos Apóstolos, é: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Há um Deus. O pastor Daniel Dietz deixou claro aqui para a gente que é uma realidade que só se nega pela força da rebeldia de um coração que não quer prestar contas, ou que não está preocupado com moralidade e justiça. Mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Imagina que você está numa sala escura e ali tem uma frestinha. Por aquela festa entra uma luz. A única coisa que você consegue ver ali é que há uma luz. Mas o que significa essa luz? É um pouco da pergunta que a gente vai tentar responder nessa manhã. E para isso a gente precisa trabalhar duas coisas.
que é o conceito, primeiramente, de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é basicamente isso que o pastor Daniel Dietz falou aqui no começo, e é essa luz que você vê entrando nessa sala escura. Há uma revelação geral que mostra que há um Deus. Mostra que há um Deus. Essa luzinha está iluminando lá aquela sala escura. Você vê que tem aquela luz. Há um Deus. E nessa luzinha ali que está revelando, muito do que ela faz é despertar interesse, curiosidade, e despertar indagações. Mas muitas vezes, nas nossas indagações, o que a gente chega, ou onde a gente chega nas nossas indagações, a gente chega a limites por causa da nossa limitação. E nós vamos perceber coisas diferentes dentro das nossas limitações. E nesse sentido, o que gera, na verdade, é mais confusão do que esclarecimento. Deixa eu tentar explicar melhor isso que eu estou tentando dizer para você. Há uma parábola, ou um provérbio indiano, que fala a respeito dessa tentativa de dar respostas definitivas a coisas que, na verdade, são percepções nossas. Então, eles contam a parábola de que juntaram 5 cegos e colocaram eles para identificar um elefante. E aí, pegaram o primeiro cego, colocaram ele ali do lado da barriga do elefante. E disseram para ele: descreve para nós o que é esse negócio aí. E aí o cego está ali, ele começa a palpar a barriga do elefante, e aquele negócio grande em relação a ele. Ele fala: isso aqui é uma parede. Esse negócio é uma parede. Eles pegam o outro cego e colocam ali perto da orelha do elefante, pegam a mão dele e colocam na orelha do elefante, e ele começa então a mexer naquela orelha, e ele diz então: isso aqui é um leque para abanar. E o terceiro cego eles pegam, colocam ali perto da perna do elefante, pedindo para ele: descreva aí o que é esse negócio. E o cego então, apalpando a perna do elefante, tenta abraçar, diz: bom, isso aqui é um tronco, é uma árvore. Quarto cego, eles colocam na tromba, e ele segurando aquela tromba, diz: oh, isso aqui é uma cobra muito grande, talvez uma jiboia, uma piton, alguma coisa assim, mas é uma cobra. E finalmente o último cego eles colocam ali para segurar o rabo do elefante. E o rabo do elefante então, aquele homem sentindo, pegando, tendo sensações, ele diz: isso é uma corda. É uma corda. E eles vão então dizer que essa é a condição humana diante da realidade da divindade. Nós podemos ter percepções, e essas nossas percepções vão dar para a gente respostas daquilo que nós imaginamos a respeito desse ser que é Deus. Mas nós somos muito limitados, porque nós só podemos dar respostas de acordo com as nossas percepções, ou os nossos sentidos. E aí eles vão dizer então que é impossível conhecer Deus plenamente, ou dar uma resposta definitiva a respeito do que é Deus ou a divindade. E nesse sentido então, qualquer divindade é válida, e todas as divindades então são a mesma. É a mesma coisa. O que muda são as nossas percepções e as nossas identificações dessa divindade. Mas, quando a gente entra no conceito de revelação, há uma outra pergunta que a gente precisa fazer. E se o elefante falasse? E se o elefante falasse? E ele dissesse então: eu sou um elefante. Sim, a minha barriga é grande e parece uma parede. Sim, a minha orelha ela é grande, fina e parece um pano aí construído para ser um leque, para fazer vento. A minha tromba é grossa, comprida, que parece realmente uma serpente.
Minhas patas são grossas como troncos de baobás ou de grandes árvores, sequoias. E o meu rabo é fino e pequenininho, como uma corda. Mas tudo isso são partes daquilo que eu sou na realidade, na completude. Eu sou um elefante. E a fé cristã, então, ela é baseada na realidade da revelação, que é o fato de que Deus falou quem Ele é. Deus, esse Deus que a gente percebe, essa luz entrando nessa sala escura, Ele fala, e Ele nos chama então a olhar, não somente para a luz que entra na sala, mas Ele nos chama a olhar na fresta e olhar pela luz para fora, e identificar todos aqueles elementos maravilhosos que a luz então agora nos dá condição de olhar, os seus atributos, e tudo aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele faz. E isso então agora é chamado de revelação especial. Se há uma revelação geral, que é essa luz que entra e que dá a percepção de que um Deus existe, a revelação especial, a revelação que nós temos, conhecida como Palavra de Deus, é o fato de que Deus mesmo então se dá a conhecer e diz para os homens e para a sua criação humana: esse sou eu, esse sou eu. E nesse sentido então, o que eu quero considerar com vocês aqui, obviamente, primeiramente, é esse ser divino na sua questão mais básica daquilo que a Bíblia nos dá a conhecer a respeito dele. De que inicialmente ele é um Deus. Ele é um Deus. Se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que a Bíblia revela claramente, nitidamente, de uma maneira que não deixa dúvida, de que só existe um Deus. E esse Deus então ele se dá a conhecer dizendo: eu sou um só. Moisés fez essa pergunta: quem é esse Deus? Quem é você que está me chamando para tirar o povo do Egito? E aí o Senhor fala: eu sou o que sou, meu nome é Jeová, ou Javé, eu sou o que sou. E esse Jeová então passa a falar para Moisés a respeito de si mesmo, e se revela então como um Deus que é único, um Deus que é único. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, você vai ter uma referência óbvia de que não deve haver outros deuses, ou nós não devemos adorar outras coisas, porque como disse o pastor Daniel, pastor Daniel, as outras coisas são coisas e não deuses. Então, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou um só. Depois, quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, ele vai revelar ali para aquele povo que está chegando à terra prometida, dizendo para eles o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. O Senhor Deus é o único Deus. Você pode ler isso lá em Deuteronômio capítulo 6. E por todo o Antigo Testamento você vai ter essa revelação de que existe somente um Deus. Mas eu quero chamar a atenção de você para um texto especificamente, que está lá em Isaías, capítulo 45, e que afirma essa realidade, de que existe só um Deus. Eu quero ler esse capítulo com você, e obviamente que eu não vou expô-lo, porque a gente nem tem condição agora de lidar com todo o conteúdo desse texto, embora eu quero que você tenha aí mais ou menos, né, a ideia do que está sendo comunicado pelo profeta Isaías. Mas eu quero chamar sua atenção para um fato. Note na leitura que a gente vai fazer, quantas vezes Deus vai dizer aí: não há outro, não há outro, não há outro. Isaías capítulo 45. Diz assim, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada: assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele.
para desarmar os reis e para abrir diante deles os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre os outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: porque você o gerou, e à sua mãe: porque você deu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito dos meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os teus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim, diz o Senhor, no verso 14 aí, para quem se perdeu: a riqueza do Egito, as misericórdias da Etiópia, as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, presos concorrentes, se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra, e não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade, proclamo que é direito. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem às suas nações que tomem conselho uns com os outros, quem fez ouvir desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e Salvador, não há além de mim. Verso 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. O profeta Isaías está dando aqui uma exibição clara do poder do Senhor, especialmente contando algo que Deus faria mais de 150 anos depois. Isaías está anunciando uma obra que Deus faria no futuro através de Ciro, e obviamente então demonstrando o poder de Deus, mas eu queria chamar a sua atenção especialmente para essa revelação que Isaías faz, de que há um só Deus e não, falem comigo, não há outro. Assim, a fé cristã, então, ela é monoteísta. Nós cremos que existe só um Deus.
Não existem vários deuses. Não existem muitos deuses. Ou alguns, poucos. Não. Só existe um Deus. Existe somente um Deus. A fé cristã, ela é baseada nesta realidade de que Deus se revelou sendo um único Deus existente, vivo, que comanda todas as coisas, que criou todas as coisas e que opera pelo seu poder todas as coisas. Então, só existe um Deus e não há outro. Mas o conceito de revelação, Deus vai se dar a conhecer de maneira mais profunda. E aqui eu quero usar outra ilustração de iluminação. Pense que você entrou agora numa outra sala completamente vazia. E você chegou nessa sala com um pacote de velas, fósforos, e essa sala também está escura, completamente apagada. E você, então vamos imaginar que seja essa sala aqui, né? Então você está entrando por essa porta aqui, está tudo escuro, completamente apagado, e você tem um pacote de velas e fósforos. E você acende uma vela ali perto da porta. E você percebe então já que essa é uma sala que tem uma porta de madeira, e que à sua esquerda tem parede, e à direita tem um vão. E aí você acende mais uma vela, e você percebe que o vão é mais amplo do que você percebeu no começo, e que depois de um pouco de parede tem uma outra porta de madeira fechada. E você acende mais uma vela, e você percebe que desse lado dessa porta tem uma janelinha, e um quadro. E você vai acendendo velas. E conforme você vai acendendo as velas, você vai tendo uma percepção maior e mais ampla dessa sala, que antes você não conhecia, que antes você não via. E esse é o conceito de progressão da revelação, ou de revelação progressiva, que é o que Deus faz nas Escrituras. Deus se dá a conhecer aos poucos, por assim dizer. Deus se dá a conhecer aos poucos. E como a gente viu, a primeira coisa que Deus se dá a conhecer, a primeira maneira que Deus se dá a conhecer, obviamente, é que Ele é único. Só há um Deus, não há outro. Ele dá a conhecer também, coisa que a gente vai falar daqui a pouco, dos seus atributos. Ele é todo poderoso e tudo mais. Mas imagina que enquanto você está acendendo essas velas aqui, né, de repente, chega a luz elétrica. E agora, você não precisa mais daquelas velas. E a sua percepção da sala está completa, está plena. Porque a luz elétrica chegou e você consegue ver com muito mais clareza todos os detalhes. E você consegue enxergar até o teto, você consegue enxergar os vãos, os defeitos, ou tudo o que tem nessa sala você vai enxergar com muita clareza, porque chegou a luz elétrica. E nesse sentido então, na analogia que eu estou fazendo aqui, a luz elétrica da revelação do Senhor é o ensino apostólico do Novo Testamento. No Novo Testamento você tem então toda essa plenitude da profundidade do conhecimento de Deus, de que Deus se dá a conhecer de uma maneira plena. E o que nós temos no Novo Testamento a respeito do conhecimento de Deus ou da revelação do Senhor é de que Ele é um em essência, mas Ele é três em pessoa. E aí é que o negócio começa a ficar um pouco mais complicado do que parece. Porque Deus se deu a conhecer sendo um só. Mas quando você lê o Novo Testamento, você vê lá que tem Jesus Cristo. E Jesus Cristo se apresenta como Deus. Ele é morto porque disse que era Deus. Por várias vezes, os fariseus, os judeus dos dias de Jesus, pegaram em pedras para matar Jesus porque ele se fazia como Deus. No dia do julgamento dele, o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz que ele está blasfemando porque disse que era filho de Deus. Ao mesmo tempo que Jesus faz referência a um Deus que é o seu Pai, e faz referência também a um outro que ele enviaria, que é o Espírito Santo. E nesse sentido agora, a coisa fica um pouco mais complexa, porque a Escritura então, ou na plenitude da Escritura, com a luz acesa,
O que a gente recebe da revelação de Deus é que Ele é um ser, só existe um Deus, mas que subsiste em três pessoas. A distinção dessas três pessoas, ela se dá em duas características. Primeiro, na sua pessoalidade, são pessoas diferentes. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E a segunda distinção é por causa da procedência. O Filho procede do Pai, o Espírito procede do Pai e do Espírito. Mas aí você vai perguntar assim, mas espera aí, como é que é esse negócio aí? Ninguém pode ser um e ser três ao mesmo tempo. Isso aí é contraditório. Tem como? A afirmação ortodoxa cristã a respeito do mistério da Trindade, ela vai dizer que Deus é um e três, e pode ser um e três, porque Ele é um e três numa relação diferente. No sentido, então, que a contrariedade não pode ser afirmada a respeito da Trindade. Vamos tentar explicar isso aqui um pouco melhor. Então, seria uma contradição, não é uma contradição eu dizer que eu sou pai e filho. Não é uma contradição você dizer que eu sou pai e filho. Seria uma contradição se eu dissesse que eu sou pai e filho da mesma pessoa. Isso é uma contradição. Eu não posso ser o pai da Ana e ser filho da Ana. Isso não tem como. Não posso, ao mesmo tempo, na mesma relação e na mesma ordem, ser pai e filho. Mas eu posso ser pai da Ana e filho da minha mãe, filho do meu pai. Nesse sentido, eu posso ser essas duas coisas. E o que a fé cristã tem defendido ao longo de toda a sua história, como reflexo da revelação que Deus faz de si mesmo, é essa relação então que Deus é um e três em coisas diferentes. Ele é um na sua essência, naquilo que Ele é, como subsistência, ou como substância. Substância, Ele é unido. E Ele subsiste em três pessoas diferentes. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Então, nesse sentido, então, é que não há contradição em dizer que Deus é um e que Deus é três. Porque Ele é um em essência, no seu ser Ele é um, mas Ele é três em pessoa. E eu gostaria de poder desenrolar isso aqui com vocês, mas aí senão, se eu ficar só nisso, a gente não caminha. Eu quero caminhar aí para a gente lidar com a questão do Pai Todo-Poderoso, mas eu precisava dar esse disclaimer a respeito de quem é o Deus que a Escritura diz que nós adoramos. E qual é o meu ponto principal aqui que você não pode perder? Se você não entendeu nada até agora, uma coisa você não pode esquecer. A Escritura vai defender e vai afirmar de maneira muito clara as duas coisas. No ser divino, revelado na Escritura, você tem unidade e diversidade. E essas duas coisas precisam ser sempre preservadas. A unidade no ser de Deus, ou seja, é um só Deus, e a diversidade nas pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito são diversos. E essas duas coisas não podem ser nem rejeitadas e muito menos esquecidas. Nós precisamos sempre preservar as duas coisas, a unidade de Deus e a diversidade de Deus. Isso então, irmãos, tira para a gente qualquer tipo de ilustração aí que a gente tenta fazer a respeito do Deus da Bíblia, de Yahvé, Pai, Filho e Espírito. Porque normalmente a gente tenta ilustrar com as coisas criadas, Deus, né? Então, por exemplo, vão dizer que Deus é como a água. Deus é como a água, porque a água, ela pode estar nas três formas, né? Ou nos três estados: sólido, líquido e gasoso. Por que isso não pode representar o Deus da Bíblia? Alguém tem alguma sugestão do porquê que isso não pode representar o Deus que eu acabei de falar que a Bíblia revela para a gente? Por que a água, nos seus três estados, não podem ser uma representação do Deus da Bíblia?
Oi? Porque continua sendo uma coisa só. E o que está sendo quebrado aí? Oi? A pessoalidade. A pessoalidade. Então, a água, ela não pode ser ao mesmo tempo sólido, líquido e gasoso. Ela é sempre uma coisa só. Nesse sentido, você está afirmando a unidade da água, né? Mas você está quebrando a diversidade da água. Porque ela não pode ser ao mesmo tempo sólido, líquido e gasoso. O Deus da Bíblia, o Deus cristão, ele é ao mesmo tempo uno e trino. A outra coisa, né, que às vezes já ouvi por aí, é a ilustração do ovo para Deus, né? Então você tem lá o ovo. O ovo tem a casca, tem a gema e tem a clara. E aí você tem exatamente o contrário. Você tem a divisão dessas coisas, de maneira que elas não são unidas sempre. É possível você separar a clara da casca e a gema, de maneira que elas não estarão mais unidas. E aí você preserva então a diversidade, mas desconsidera a unidade. Então, lembre-se disso. Não faça ilustração da Trindade, mas afirme aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem é o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Deus é um em essência, é um ser que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Um em essência, 3 em pessoa. Unidade e diversidade preservada sempre. Nunca negligencie nenhuma dessas duas coisas, porque se você for fazer um estudo profundo a respeito disso, você vai ver que as heresias a respeito da pessoa ou do ser de Deus normalmente está quebrando uma dessas coisas: a unidade ou a diversidade. Mas o nosso texto, né, ele vai dizer então, e o texto que eu estou pensando aqui é o texto do Credo Apostólico, ele vai dizer que nós cremos, ou creio em Deus, e vai então afirmar agora essas pessoas e suas obras. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito. E o credo começa então, obviamente, no Pai. Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que a gente afirma que Deus é Pai? Por que a gente afirma que Deus é Pai? A revelação da Escritura vai dizer que Deus é Pai, e eu já quero começar causando tristeza em você. Não é porque Ele é o seu Pai. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3. Texto famoso do apóstolo Paulo, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Volta para a revelação que Deus faz de si mesmo. Deus está se revelando. Ele se revelou a Moisés dizendo: eu sou o único Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente tem a manifestação do Filho de Deus. Na plenitude dos tempos, o Filho se humilha, assume a condição de criatura, assumindo forma humana e se manifestando então na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo. E ali então a gente tem a revelação do Filho, Filho de Deus.
E quando a gente tem a revelação do Filho de Deus, isso afirma então que há a pessoa do Pai. Quando Deus finalmente mostra para a gente que existe a pessoa do Filho, isso afirma para a gente o quê? Que existe a pessoa do Pai. E a afirmação do credo então, que vai dizer, creio em Deus Pai, creio em Deus Pai, é porque o Pai é Pai do Filho. Afirmação do credo apostólico, que diz, eu creio em Deus Pai, é porque eu creio que há o Filho. A referência paterna de Deus, gente, a referência paterna de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É o Filho de Deus encarnado que gera essa referência para nós de que existe a pessoa do Pai. Na distinção dos dois, nós percebemos essa relação, ou esse relacionamento. Um filho e um pai. Então, você precisa ter isso com muita clareza na sua cabeça. A Escritura afirma que Deus é Pai, porque a Escritura afirma que existe a pessoa do Filho, que é eternamente gerado. E eu não quero entrar muito aqui na questão, a respeito do Senhor Jesus Cristo, porque as cláusulas a respeito do Filho vocês vão ver mais para frente, a gente vai estudar aí aquilo que a gente afirma a respeito do Filho, mas eu quero chamar a sua atenção agora para você pensar e saber disso com muita clareza. Nós só podemos afirmar a paternidade da pessoa divina porque existe a referência do Filho. Se não houvesse uma revelação da pessoa divina do Filho, nós não teríamos a referência da pessoa divina paterna. Está claro isso para vocês? Deu para entender isso? Ou seja, se Cristo não tivesse encarnado e nós nunca tivéssemos essa revelação do Filho, nós nunca teríamos a revelação ampla da pessoa do Pai. Ok? Nós cremos então na pessoa do Pai, porque temos a revelação da pessoa do Filho. E o credo então afirma isso. Creio em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. E a afirmação Todo-Poderoso, ela vai falar para a gente exatamente a respeito agora então das características ou dos atributos de Deus. Quando o credo fala a respeito dos atributos de Deus, ele resume exatamente nesta junção ou na apresentação do poder de Deus para revelar para a gente essa transcendência divina de que Deus é diferente do ser humano. Deus é diferente do ser humano. Ele é todo-poderoso. Nota então que a referência que o credo vai fazer é mostrar que Deus é diferente de nós. Embora haja uma revelação divina que mostre uma similaridade por uma linguagem que a gente possa assimilar, ou seja, usando a figura de pai e de filho, é algo que a gente possa compreender, o credo vai enfatizar que Deus ele é transcendente. Ele é pai do filho e ele é transcendente. Ele é transcendente. Ou seja, ele é diferente da criação e ele existe em si mesmo à parte da criação. Ele é o Todo-Poderoso. Nesse sentido, o que o credo quer fazer é dar ênfase àqueles atributos de Deus que revelam a sua majestade ou a sua glória, ou que revelam a singularidade de Deus naqueles atributos que são exclusivos dele e pertencem somente a ele. Por exemplo, esse mesmo que é dito no credo, o fato de que Deus é todo-poderoso. Ele é onipotente. Deus tem poder ilimitado.
e eterno. Não há outro como Deus. Isso vai ficar mais evidente ainda quando o credo vai continuar, dizendo que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E não há nada que prove mais o poder de Deus do que o fato dele ter falado e as coisas vieram a existir, como a gente vai ver amanhã. Mas todo o poder de Deus, ele representa então essa transcendência, o fato de que Deus, ele é completamente diferente de nós, porque ele tem todo o poder, ele tem, né, todo o conhecimento, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onisciente, e Deus também é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Todas essas coisas então, elas estão unidas no fato de que Deus é eterno, ele é transcendente, ou seja, ele é eterno. O que significa eternidade? Quem pode falar para mim o que é uma coisa eterna? Diga aí. Como é seu nome? Theo? Diga aí, Theo. Boa, Theo. Gostei. Eterno é uma coisa que não tem início nem fim. Normalmente a gente pensa em eterno como algo que não tem fim, né? Não acaba nunca. Mas normalmente a gente pensa nessa eternidade com um início, algo que começou e não vai acabar nunca. Mas na verdade a eternidade, ela é algo que refere-se à falta de limites, falta de barreira. O eterno, ele não tem nem início e nem fim, ele subsiste em si mesmo, fora das realidades nossas aqui, de tempo, de espaço, de matéria. A eternidade de Deus, glória majestosa do Senhor, revela exatamente essa realidade, de que Deus não está preso, Deus não está preso à matéria, Deus não está preso ao espaço e Deus não está preso ao tempo. Ele existe imutavelmente, espiritualmente, invisivelmente, eternamente, em si mesmo. E de uma maneira que é relacional nas pessoas da Trindade. Um Deus é transcendente, ele é outro. Ele é outro. E ele é relacional nas pessoas da Trindade. Agora, o que é extraordinário, e que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, e a gente vai se aprofundar nisso amanhã, é o fato de que esse Deus, que é completamente espetacular na sua glória, na sua majestade, seus atributos de poder, de conhecimento, de presença, de eternidade, porque ele é o Todo-Poderoso, e que tem relacionamento pessoal em si mesmo. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito plenamente. Ele decidiu criar. Ele decidiu criar. Aprove a esse Deus, que era completamente satisfeito em si mesmo, criar todas as coisas. E amanhã a gente vai ver alguma dessas realidades mais peculiares da criação. Mas eu quero lembrar você de que Deus decidiu criar, criou todas as coisas boas, e criou o ser humano. E o ser humano, na sua condição, né, ele se rebelou contra o seu Criador, se tornou inimigo de Deus. Um Deus que era perfeito em si mesmo, satisfeito e pleno na sua condição de uno e trino, que decidiu criar e se relacionar para além de si mesmo com as coisas criadas, se relacionou também com essa criatura chamada ser humano, e essa criatura ser humano se rebela contra o seu Criador. E nessa rebelião, o que acontece? Acontece aquilo que o pastor Daniel Dietz estava falando para a gente aqui. Agora ele quer fugir dessa realidade de que existe um Deus.
ele começa a negar que Deus existe. Ele começa a atribuir divindade a coisas que ele sabe que na verdade não são deuses. Ele começa a adorar as coisas criadas. Ele foge, mas ele sabe que não pode fugir completamente, então ele desvia aquela adoração para outras coisas. Esse fato de que o homem está fugindo de Deus, ele é muito claro na figura de Adão, quando ele peca contra o Senhor em Gênesis capítulo 3 revela para a gente. Você se lembra o que Adão fez quando ele pecou contra Deus? Ele fez umas roupinhas de folha lá e se escondeu. Ele se escondeu. Quando o Senhor veio para conversar com Adão, Deus entra na brincadeira de Adão e fala assim: ô Adão, cadê você? Cadê você, Adão? E Adão vai falar para ele assim: eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, me escondi. Eu ouvi a tua voz, e porque estava nu, me escondi. E Deus fala: mas quem te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? Ou seja, você me desobedeceu, Adão? Você transgrediu a minha lei, o meu comando, a minha ordem? E Adão reconhece então que ele havia comido, jogando a culpa na mulher. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas ele reconhece então que agora ele está fugindo do Senhor em inimizade contra Deus. E aqui é que a gente vê os atributos agora desse Deus de maneira muito evidente de que Ele é glorioso. Porque a glória do Senhor afasta o ser humano. A majestade do Senhor afasta o ser humano. Pelo fato de que Deus é todo poderoso, o ser humano foge de Deus, com certeza. O pastor já falou isso aqui. Mas eu quero lembrar para você alguns fatos ou algumas histórias de como os homens fugiram de Deus, além de Adão. Adão fugiu do Senhor, porque teve medo da majestade de Deus. Quando Moisés pediu para ver Deus, o que Deus falou para ele? O que Deus falou para Moisés? Ninguém pode ver a minha face e viver, vai morrer. Quando o Senhor vai estipular para Moisés o dia da expiação, lá em Levítico 16, o dia do perdão dos pecados, Deus começa o discurso falando assim: fala para Arão, seu irmão, para ele não entrar toda hora na tenda da congregação, ou no santo lugar, no santo dos santos, porque eu vou estar lá. E se ele ficar entrando lá, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Não fala para Adão não entrar lá, para ele não morrer, porque eu estarei lá. E a majestade de Deus repele aquele ser humano que é pecador transgressor. O profeta Isaías, que a gente leu aqui, se você for ao capítulo 6 da profecia dele, do livro dele, você vai ver que ele teve uma visão do Senhor. E qual foi a reação de Isaías quando viu o Senhor? Ai de mim porque eu vi a Deus, vou morrer, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo impuro também, e eu vi o Deus que é glorioso, todo poderoso, vou morrer, eu vou morrer. E aí você está pensando assim: mas isso aí você está falando dos caras do Antigo Testamento, né? Moisés, Isaías. Mas os pecadores que viveram no período do Novo Testamento também tiveram a mesma reação. O Senhor Jesus teve um dia que ele foi ao mar da Galileia de manhã e tinha uns pescadores voltando da pescaria. E os caras estavam meio abatidos porque eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. E aí Jesus vai chegando ali perto deles e fala assim: joga a rede de novo aí. Os caras ficam meio desanimados, falam: mas tá bom, o Senhor mandou, a gente vai jogar a rede. E aí eles jogam as redes. E os peixes começam a pular.
dentro da rede. Muito peixe, muito peixe. Eles têm dificuldade para puxar aquelas redes, eles precisam pedir ajuda. E eles têm a percepção, então, que eles estão diante do quê? Do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. E um daqueles homens que estava pescando, joga no chão como morto. E cai como morto, porque ele é um pecador que está diante do Todo-Poderoso. Essa é a realidade do ser humano, então, quando percebe que esse Deus é todo-poderoso. Ferrou para mim, acabou tudo. Esse Deus é extraordinário, esse Deus é magnífico, e eu não tenho como ficar diante dele. Porque nessa realidade de todo poder, de todo conhecimento, de estar em todos os lugares, eternamente, o Senhor está em todas essas realidades também com justiça, retidão, uma limpeza profunda e não se misturando com treva alguma. Deus não pode se misturar com o pecado. E é aí que a gente tem o fato mais extraordinário da história humana. Porque esse Deus que é todo poderoso e que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no Senhor Jesus Cristo, então, no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser chamados filhos de Deus, como o apóstolo João vai escrever no capítulo 1 do seu Evangelho. Você está com Efésios aberto ainda aí? Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Voltando lá no verso 3 de Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Presta atenção nessa frase. Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Para sermos adotados, para sermos seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando a gente pensa em adoção, normalmente a gente pensa em adoção porque a gente não pode ter filho. Esse é o caminho que a gente leva normalmente para adotar crianças. Um casal que quer muito ter filhos e não pode, e aí ele decide, então, vamos adotar uma criança, já que a gente não pode. O Deus Pai do credo apostólico, que é o Todo-Poderoso, o qual nós não podemos estar diante dele sem que a morte se apresente para nós também. Ele já tinha um filho,
eternamente gerado. Eternamente gerado. O Filho existe sem início e sem fim. Ele não é criatura. Ele é o próprio Deus. Subsiste na pessoa do Filho, mas existe no ser divino eternamente. O Pai e o Filho já tinham sua relação eterna. E esse Deus, então, que já tinha um filho, do qual ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ele decidiu: vou ter mais filhos, e vou adotá-los, por meio do meu filho amado. E agora então, ele se torna também nosso Pai, se estamos unidos ao Filho dele, aquele em quem ele tem prazer. Em Jesus Cristo somente, em Jesus Cristo somente, nós podemos dizer: creio em Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Sem Jesus Cristo, ele é só o Pai de Cristo e dos que estão em Cristo. Em Cristo, você pode chamar o Deus Pai de seu Pai. Por isso, você precisa ter claramente essa noção de que o Pai é Pai de Cristo. E para você se tornar filho dele, você precisa se unir àquele que é o Filho amado em quem ele tem prazer. Se você não estiver em Cristo Jesus, você não é um filho de Deus. O seu lugar é naquele mesmo que Adão estava inicialmente, fugindo e se escondendo, fugindo e se escondendo, fugindo e se escondendo. Mas em Jesus Cristo, o autor de Hebreus vai dizer que nós podemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, com ousadia, e por isso então a gente deve correr para o Senhor, se aproximar dele, ir para ele. Eu sou um cara velho, tradicional, então eu gosto de um negócio que talvez muitos de vocês não conheçam, chamado cantor cristão. E lá tem um hino, que é o 368, chamado Só em Ti Confio. E uma das estrofes desse hino diz o seguinte: só em Ti confio, grande é Teu amor, nunca desprezaste um só pecador. Todo o que contrito já Te procurou, pela Tua graça, salvação achou. Todo o que contrito já Te procurou, pela Tua graça, filiação, adoção de papel passado. Você se torna herdeiro de Deus, receptor de todas as promessas dele, em Jesus Cristo. Por isso corra para Jesus, para você fazer parte dessa família, que é a família de Deus Pai. Quero orar por você. Deus bendito, obrigado, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é o Deus que é transcendente e que está completamente longe nos seus atributos de glória, mas na pessoa do Filho, se encarnando e se humilhando, o Senhor se torna próximo e chegado a nós, seres humanos rebeldes pecadores, a ponto de que em Jesus nós podemos chegar à pessoa do Pai e dizer: meu Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é também o meu Pai. Nós bendizemos o Teu santo nome por tão grande salvação, pela coisa extraordinária que é a obra do Senhor em alcançar e salvar pecadores. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Todos aqui que estão unidos a Cristo bendizem ao Teu nome, como o apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Mais uma vez eu quero pedir ao Senhor:
Se há no nosso meio pessoas que ainda não se acham na família do Senhor, que no poder do Teu Espírito agora elas possam ter vida, se arrependendo dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus, o Filho, crendo no Pai, crendo no Espírito, crendo no Deus que se revela na Escritura, para que possa ter vida eterna. Resgata, Pai, faz a Tua obra de salvação no nosso meio, nós clamamos a Ti, para que o Teu nome mesmo seja exaltado e glorificado, para o bem do Teu povo. Em Jesus nós oramos. Amém.